né? Estamos voltando para finalizar esse nosso último bloco, né? Onde nós falamos nessa aula do Sursi, falamos do livramento condicional, e vocês viram que o livramento condicional é um benefício muito importante que você trabalha na execução de pena, né? E eu sempre disse a vocês aqui que milito bastante na execução penal, né? Eu acho uma área do direito fantástica para se atuar, porque embora você não tenha honorários de imediato, você consegue fazer uma carteira muito bacana e ter um rendimento muito bom no final do mês por conta da execução penal. Então, digo sempre a vocês que não desprezem a execução penal, né? Você que gosta da área penal, embora seja às vezes mais emocionante, mais gostoso de trabalhar, ir para audiência, debater, né? Colocar as suas teses e seus pensamentos ali na defesa, a execução criminal não pode ser desprezada. Eu nunca desprezei, eu sou especialista em tribunal do júri, já fiz bastante plenário do júri, já fiz plenário do júri junto com o meu ilustre amigo e companheiro, professor Rodrigo Júlio Capobianco. Sou especialista em direito penal militar, mas a execução penal é um ramo do direito que realmente vocês não devem desprezar. Por vezes, pessoal, a execução penal dá o alicerce do seu escritório, tá? Ou seja, você consegue pagar todas as suas despesas com a execução penal. E dentre outros tantos itens que você tem a discutir na execução, né? Isso você deve sempre verificar no artigo 66 da LEP, né? Lá estão os pedidos que podem ser feitos na execução penal, embora ele não seja um rol taxativo, né? Você vai encontrar lá as progressões de regime, livramento condicional, que são os mais comuns, mas você também não pode desprezar, porque como eu disse a vocês, a vida do preso no sistema penitenciário, no sistema carcerário, é uma vida diferente da vida daqui fora, né? A vida comum do cidadão comum. Porque quando ele entra no sistema prisional, ele ganha uma matrícula, ele ganha uma nova identidade, né? E a vida dele, durante a estadia dele no sistema, vai ser analisada a partir daquele momento de ingresso. E como eu disse, ele, para pleitear benefícios, ele precisa de bom comportamento carcerário, ele precisa de merecimento e precisa de lapso temporal, né? E tudo isso se relaciona também com os outros benefícios. E nós vamos estudar agora a remissão. Como no livramento condicional, que nós falamos há pouco, ele cumpre a última parte da pena dele, né, na rua, né, livrado, né, sob condições, ou seja, ele recebe um benefício de não cumprir a totalidade da pena dele naquele regime mais gravoso, né? Na remissão é a mesma coisa. Só que a remissão não é a última parte da pena. A remissão, ele começa a cumprir menos pena desde o ingresso no sistema carcerário, no sistema penitenciário. Por quê? Porque a cada dia trabalhado, né, a cada 3 dias trabalhado, é um dia menos na pena dele. A cada 12 horas de estudo, é um dia menos na pena dele. Então percebam que quando se fala em remissão de pena, você já começa a ter benefícios desde o ingresso dele. Ele está no regime fechado. Não importa. Se ele estiver no regime fechado e trabalhando, vai esses dias serem contados para diminuir a pena dele. Se ele estiver estudando, ele vai diminuir a pena dele. Ou seja, se ele tiver uma visão voltada para a ressocialização enquanto estiver no sistema prisional, ele vai ser beneficiado desde lá do regime fechado. Porque ele tem um tempo grande de cumprimento de pena, e trabalhando e estudando ele vai diminuindo isso. E a remissão, você como advogado, vai sempre pedir, né, na execução, se não for feito automaticamente, porque às vezes o próprio diretor do presídio encaminha os relatórios, o juiz já faz um novo cálculo de pena aplicando a remissão, se não ocorrer, você vai pedir para que seja aqueles dias trabalhados e estudados remidos,
Consequentemente, a pena dele vai diminuir. E vai diminuir também o lapso temporal para que ele consiga o benefício. A progressão do regime fechado para o semiaberto, a progressão do regime do semiaberto para o aberto, né? Então a remissão é muito importante. E isso demonstra que ele está cumprindo o lapso temporal e que ele está demonstrando bom comportamento carcerário. Porque ele está trabalhando, porque ele está estudando, né? Porque ele não tem tempo, pessoal, trabalhando e estudando, não tem tempo para cometer falta grave. A cabeça está ocupada com coisas boas. Então você demonstra que ele está buscando a sua reabilitação. Desde que ele entrou no sistema penitenciário, ele vem trabalhando e estudando. É lógico, pessoal, que não é tão simples assim. Porque não tem emprego para todo mundo. Né? Não tem emprego para todo mundo. Mas estudar ele pode. Geralmente o estudo é mais fácil, tem dentro da penitenciária. Né? E se ele tiver a oportunidade de trabalhar, ele tem que trabalhar para demonstrar o bom comportamento e diminuir o lapso da pena dele. Diminuir o tempo de pena e atingir o lapso para a progressão de regime mais fácil. Né? Então a remissão é um instituto da execução penal muito importante e que vocês devem considerar e sempre analisar lá até quando pedir o BI para pedir a progressão de regime ou livramento condicional, verificar se aqueles dias remidos foram contados. Até porque nós vimos no bloco anterior que o tempo de livramento, né, vai ser o tempo do restante de cumprimento da pena. E com a remissão ele pode diminuir esse tempo. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no material como que ficou tudo isso. Remissão. Trata-se do desconto na pena do tempo relativo ao trabalho ou estudo do condenado conforme a comprovação prevista em lei. É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laboterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere. Ou seja, cabeça bem ocupada não tem tempo para fazer besteira. E aqui, o que se diz? Que ele estando trabalhando e estudando, ele não está confinado naquele ambiente pesado só do cárcere, né? Então, aqui visa uma ressocializar oportunidade para o preso, né, de se ressocializar de verdade, né? Afinal de contas, existe muito bandido contumaz que está preso que pouco se importa com isso. Mas também tem muita gente boa que comete besteira na vida, né, e está preso. Então, aqui, oportunidade de ressocialização dada aí pelo Estado diante da prática laboral e do estudo. Perfeito? Seguindo, olha só. Ademais, o trabalho constitui um dos deveres do preso, está no artigo 39, inciso 5 da LEP. A remissão somente é viável quando o sentenciado estiver nos regimes fechado e semiaberto, pois nessas hipóteses, como regra, deve trabalhar ou estudar no próprio estabelecimento penitenciário. No regime aberto não cabe remissão pelo trabalho, pois é obrigação do condenado, como condição para permanecer no mencionado regime, o exercício de atividade laboral honesta. Ou seja, você pode remir, é claro, quando você estiver trabalhando no regime fechado e no regime semiaberto, né? E aí tem as condições do trabalho lá, né? No regime fechado, nas empresas públicas, de uma forma externa até, mas geralmente nas empresas privadas dentro do próprio estabelecimento penal. E no semiaberto, então, você tem a possibilidade de trabalhar também na forma externa de empresas privadas. No regime aberto, pessoal, já é imposição do regime aberto que o preso mantenha sua subsistência e trabalhe. Então não seria o caso aqui de falar em remissão no regime aberto, né? Porque no regime aberto não é remissão, é imposição, né? É uma das condições. Isso não quer dizer que ele não possa ter pena remida
se estiver no regime aberto. Porque, olha só, ainda que ele esteja no regime aberto, ele está cumprindo pena. Né? E ele estando cumprindo pena, ele está em regime brando, mais brando do que até o semiaberto, mas não deixa de ser um regime prisional. Né? Então, ele pode remir pelo estudo. Tá? É uma forma de incentivar o preso a trabalhar e continuar estudando para que ele melhore a sua vida profissional, inclusive. Perfeito? Seguindo, olha só. Entretanto, a Lei 12.433 de 2011 permitiu a remissão em regime aberto pelo estudo como forma de incentivo ao sentenciado para tal atividade. Está no artigo 126, parágrafo 6º da LEP. Os requisitos para remissão são os seguintes: 3 dias de trabalho ou estudo à razão de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8, com descanso aos domingos e feriados de trabalho por dia. E 4 horas de estudo. Ou seja, 3 dias de trabalho ou de estudo, à razão de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8, com descanso aos domingos e feriados de trabalho por dia e 4 horas de estudo. Atestado de trabalho ou frequência escolar apresentado pela direção do presídio que goza de presunção de veracidade. Isso aqui é muito tranquilo, o próprio estabelecimento penal fornece. Exercício de trabalho ou estudo reconhecido pelo estabelecimento prisional, também não tem nenhuma problemática nisso. Quanto ao tempo de estudo, prevê-se o período de 12 horas para obtenção de 1 dia de remissão da pena. O montante leva em consideração a partilha de 4 horas por dia, carga horária normal de estudo diário de muitos cursos. O que significa, como se faz no tocante ao trabalho, 3 dias de estudo para 1 dia de pena. Nada impede, entretanto, outra divisão de carga horária, desde que se atinja 12 horas para remir 1 dia de pena. Admite-se variados graus de estudo, desde o fundamental, estágio inicial, até o superior, estágio final. Parágrafo 5º fala assim: o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Aí eu falo que é perfeitamente, isso aqui está perfeitamente permitido o estudo através da forma virtual, EAD, né, que está lá no artigo 126, parágrafo 2º. Sobre a compatibilidade de carga horária, embora o dispositivo preveja a média óbvia, pois não teria sentido a acumulação de trabalho e estudo no mesmo horário. Nada melhor do que deixar bem claro: o preso pode remir sua pena pelo trabalho e pelo estudo, concomitantemente, desde que as horas dedicadas ao trabalho não coincidam com as horas voltadas ao estudo. Ou seja, desde que você consiga adequar as horas trabalhadas e o estudo, nada impede que você concomitantemente possa remir. Levando-se em conta o mínimo para o trabalho de 6 horas e para o estudo de 4 por dia, o sentenciado pode dedicar 10 horas do seu tempo para oferir a remissão da pena. Percebam que a lei não dá brecha para ele fazer besteira, pessoal. Cabeça ocupada não tem tempo para fazer besteira, né? Preceitua-se a viabilidade de computar a remissão em caso de preso acidentado, ainda que o sentenciado não trabalhe nem estude. Isso está no artigo 126, parágrafo 4º. Por quê? Tal situação ocorreria se o preso sofresse um acidente que o impossibilite a continuar laborando ou estudando. Então, caso ele venha a sofrer um acidente, né, de trabalho, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava estudando, esse período que ele ficou acidentado continuará computando para ele como tempo remido. É claro, pessoal, que ele não pode ter dado causa ao acidente, né? Então, aqui leva-se em conta a boa-fé. Desde que seja realmente um acidente, né, não tenha sido proposital, ele poderá remir, perfeito? Olha lá, não se deve privilegiar a má-fé, portanto, o acidente deve ter relação com o trabalho, bem como não ter sido provocado intencionalmente pelo preso. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
O tempo remido como pena cumprida é outra discussão que teve fim com a edição da Lei 12.433, que está lá no artigo 128. Estabelece-se claramente que o tempo remido deve ser computado como pena cumprida para todos os fins, tá? Para todos os fins. Ou seja, quando houver o desconto da pena, recalculam-se todos os benefícios com base no novo montante atingido, como eu já havia dito a vocês. Ou seja, ele começa a ter benefício desde o ingresso no sistema penitenciário. E aqui, se ele trabalha e estuda desde o começo, ele já vai remindo a pena. Por isso é importante você, quando pedir o BI, ver se houve a remissão dos dias trabalhados e estudados, né? Dias remidos são dias de pena cumpridos. Então, se faz um novo cálculo de pena e ele sempre terá os benefícios calculados sobre o restante da pena que tem que cumprir, descontado já aqueles dias remidos. Perfeito? Pessoal, é o que tinha para falar de remissão para vocês. Fica um grande abraço do professor Peixera aqui. Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos logo mais em breve em mais uma aula aqui da nossa pós em penal. Até mais.